Hoje é o dia de fechar o caixão desse contator aqui para que nós possamos verificar qual a diferença de um problema causado pela elevação de temperatura no contator, quando a origem dessa elevação de temperatura são os contatos do contator, ou quando é algo externo que venha causar um problema que não é causado pelo contator em si. Nesse caso aqui eu vou causar uma sobrecarga aqui para que nós possamos acelerar o processo e aí analisar. Existe uma diferença bastante significativa aqui, é bem fácil de descobrir onde foi o problema. Esse é mais um daqueles vídeos onde eu te ensino a descobrir, a investigar qual que foi o causador de um possível problema aí com algum equipamento. Num vídeo anterior aí eu falei sobre a queima das bobinas, né? Nós temos 3 bobinas diferentes com características diferentes aqui e cada uma delas sofreu com uma com sobrecarga, uma com sobretensão, outra com subtensão e outra com surto de tensão. E é possível, analisando as bobinas aqui, descobrir com bastante confiabilidade qual que foi o causador do problema. Então eu vou energizar esse circuito aqui. Reparem que nós teremos uma corrente aqui e esse contator é um contator de 40 amperes, mas eu vou provocar uma corrente bem mais alta aqui para que nós consigamos acelerar o processo aqui da elevação da temperatura e eu possa demonstrar então para vocês. Esse contator aqui, eu falei de fechar o caixão porque ele é um contator que ele já estava encostado porque ele está quebrado, ele caiu no chão, quebrou, então não daria para ser vendido na Brasiltec, então foi cedido aqui para poder fazer os testes. Esse contator, ele não, vocês podem ter reparado que a bobina aqui ela não está nem alimentada, né? Não tem mais nenhum outro fio aqui a não ser esse fio que percorre aqui os 2 contatos. Isso acontece porque esses contatos da extremidade são contatos fechados, enquanto que os contatos do centro são contatos abertos. Por que disso? Porque esse contator aqui não é um contator convencional, né? Normalmente nós temos 3 contatos de força abertos e aí contatos auxiliares, né? Nesse modelo aqui geralmente é um aberto e um fechado, quando é parecido com esse aqui, né? Porém, esse contator especificamente ele é utilizado normalmente com um gerador. Então você deixa os contatos fechados, todos esses 4 aqui são de força, não tem contato auxiliar aqui. Se você quiser um contato auxiliar, precisa colocar um bloco aqui em cima. Então são 4 contatos de força, os 2 de fora são contatos fechados. Se você utiliza um gerador, então utiliza para a rede, né, que é onde na maior parte do tempo vai estar alimentando o seu circuito. E aí, quando o gerador entrar, atraca a bobina do contator e aí fecha os contatos. Primeiro abre os contatos de fora e depois fecha aqui os contatos de dentro, que é onde vai alimentar o gerador. Então, aquele receio que se tem às vezes de não trabalhar com o contator, porque vai ficar a bobina sempre alimentada, eventualmente essa bobina vai vir a queimar, né? Em algum momento essa bobina vai queimar e você vai ficar sem eletricidade. Nesse caso aqui não, porque como são contatos fechados, quando a bobina queimar você não vai ter problema aí com falta de energia. Não vai conseguir ligar pelo gerador, né? Mas aí dá para enjambrar alguma coisa, se é somente para quando faltar energia, você consegue resolver daí sem problema. Daí tem outra vantagem também, que o contator ele é dimensionado em AC3. Então ele consegue ligar, esse contator é para 40 amperes. Se você chegar próximo dos 40 aí, com carga indutiva, com carga de motor, você pode continuar manobrando isso aqui que não tem problema. Já com uma chave de transferência, o dimensionamento costuma ser em AC7, por exemplo, ou outras categorias também, onde não se utiliza com carga indutiva pura. Geralmente uma residência, um comércio aí não vai ter carga indutiva pura e aí o dimensionamento é diferente. O contator ele suporta mais, na questão dos contatos aqui ele suporta mais e inclusive até nesse caso aqui, como eu estou tendo uma carga resistiva, o dimensionamento já seria maior do que 40 amperes, né? Ele é 40 amperes em AC3. Eu já falei sobre categoria de emprego, vou deixar um card aqui em cima para quem não conhece. Mas enfim, utilizando com carga resistiva dessa maneira aqui, ele vai suportar mais do que 40, inclusive. Não suporta tudo isso aqui, o 126 é demais, né? É muito acima dos 40, mas um pouco acima dos 40 ele vai suportar sim. Eu vou pausar o vídeo agora e vou aguardar nós termos alguma evidência aqui de elevação de temperatura e aí em seguida eu volto para a gente poder voltar a conversar. E antes de tudo, deixa eu falar do negócio que eu acabei esquecendo aqui, que é muito importante, né? Qual que é a diferença aqui desses 2 contatos? Aqui eu tenho a conexão, o aperto aqui muito bem feito. Em todos os casos eu estou utilizando o terminal, mas nesse caso aqui nós temos um aperto muito bem feito, enquanto que aqui nós temos um aperto bem feito aqui, e aqui um aperto meio sem vergonha. Ele tem algum aperto aqui, não está totalmente solto, mas está com pouco aperto. Então, às vezes isso aqui simula uma situação onde a pessoa esquece de apertar, ou aperta com uma chave muito pequena, onde não consegue o torque necessário, ou ainda, ao longo da utilização do contator, é natural que sempre que você tem uma corrente elétrica sendo conduzida, ela vai esquentar a conexão, o cabo, tudo mais, e aí quando você desliga, esfria. E nesse esquenta-esfria, vai ter dilatação, aí vai dilatar, contrair, dilatar, contrair, dilatar, contrair. É natural que esses parafusos aqui possam ficar frouxos novamente, então por isso é importante que se tenha uma rotina de manutenção, de reaperto desses parafusos, limpeza, reaperto. É importante que, pelo menos nos processos mais críticos, se faça dessa maneira. Então agora sim eu vou pausar aqui o vídeo,
Como o cabo ele também não suporta essa corrente toda, até talvez o ideal seria trabalhar com um cabo um pouco mais, uma seção um pouco maior, o próprio cabo aqui ele já está tendo problemas com calor. Está saindo uma fumacinha bem sutil, na câmera talvez não está pegando, mas aqui nessa conexão que não está legal, já começou a sair um pouquinho de fumaça, mas eu vou aguardar, porque a minha intenção é mostrar as consequências no contator e não no cabo. Então eu vou deixar assim mesmo, e aí nós voltamos daqui a alguns minutos. Pessoal, já se passaram de 3 a 4 horas aí, desde que eu coloquei esse circuito aqui para funcionar, desde que eu alimentei ele. E agora nós estamos com uma corrente aqui que ela está muito próxima da corrente nominal do contator, inclusive está abaixo da corrente suportada pelo esse contator aqui em regime AC1. Então nada mais vai acontecer a partir daqui. Isso aconteceu por conta da deterioração dessa conexão. Lembra que eu falei que essa conexão aqui, eu dei um aperto mais questionável, né? Estava apertado o suficiente para o cabo não sair, mas se puxasse um pouquinho de força ele saía. Então estava uma conexão bem ruim. Enfim, agora eu vou tirar a alimentação daqui para que nós possamos verificar aqui o que aconteceu. Eu já desparafusei isso aqui antes mesmo de começar a gravar para poder mostrar aqui por dentro. E veja só. Isso aqui está bem quente. Aqui é onde estava perto dessa conexão, né? Então nós tivemos até um resíduo que ficou aqui no contato. Mas repara uma coisa importante aqui. Deixa eu soltar esse cabo. Vou soltar os dois aqui. Vamos analisar aqui, ó. O cabo, ele acabou ficando todo comprometido, né? Mas esse outro aqui não. E é o mesmo cabo, né? São as duas pontas de um mesmo cabo. Então o que quer dizer? Ele estava um pouco acima da sua capacidade, sim. Ele aqueceu um pouco mais do que deveria, mas está 100% íntegro, né? Esse lado de cá está 100% íntegro. Então o que isso nos leva a crer? Que o aquecimento ele não se deu por conta do cabo, porque senão os dois lados seriam aquecidos igualmente. O aquecimento se deu por conta da conexão. Repara, não sei se vai dar na câmera se vai dar para ver, mas esse onde houve a origem do calor, repara como está meio azulado aqui. Esse contato ele era mais douradinho e ele começou a ficar com um aspecto azulado. Mas isso não acontece do outro lado. Por quê? Porque o problema não foi o contato. Nesse contato aqui passava a mesma corrente, exatamente a mesma corrente. Veja como está tudo 100% íntegro. Apesar da sobrecarga significativa, né? A gente conduziu bem mais que o dobro da corrente pela maior parte do tempo. Depois essa corrente foi baixando por conta da resistência que aumentou aqui. E eu tenho uma limitação aqui no meu circuito para gerar correntes altas em tensões mais baixas, né? Por conta do limite de potência. Então eu não consegui manter essa corrente por tanto tempo. Mas perceba que o contato aqui está perfeito, né? Se nós tivéssemos um problema no contato, a origem do calor teria sido o contato e esse calor teria se espalhado para fora. Então poderia sim ficar marcado aqui essa parte externa do contator. Sim, poderia ficar marcada. Mas a origem do calor ela fica bem nítida quando se abre essa parte de cima aqui do contator. Isso pode ser algo que é trivial para algumas pessoas, mas semanalmente nós temos contato aí com algumas pessoas que acabam perguntando o porquê de acontecer algum problema e nós temos contato com esse tipo de situação aqui, onde claramente o borne do contator está afetado. E esse borne afetado, ele nos mostra que a origem do calor foi ele, né? Deixa eu pegar uma chave aqui, vocês vão ver que está até mole aqui. Agora talvez já esfriou um pouco. Agora já não tanto mais, mas quando eu fui desparafusar, se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que tá até mole, ó. Aqui tem, ó, metal derretido, plástico derretido, né? E esse plástico suporta uma temperatura muito alta aqui. Dá pra ver claramente que o problema, a origem do calor foi a conexão, né? O outro borne aqui conduziu exatamente a mesma corrente, estava passando aqui por baixo por esse jumper, né? O jumper aqui tá perfeito também, 100% íntegro, 100%, não tem nenhuma marca de nada aqui nesse jumper, tá perfeito. E o barramento aqui, por sua vez, ele conduziu a temperatura daqui para cá, né? Começou a azular aqui, mas por conta da temperatura externa, né? Dá para perceber que não, o calor daqui nem se compara com o calor daqui, né? Então, uma maneira fácil de descobrir se o problema foi causado pelo contator, pelo contato do contator ou uma conexão externa, é analisar de onde que vem a origem do calor. Como eu falei, algo aparentemente simples, mas é necessário parar para pensar aí, para poder ter esse diagnóstico. Os cabos aqui, eles também são outra fonte de... É uma pista também, outra pista importante, né? Porque o mesmo cabo, se o problema é o cabo em si, o cabo inteiro ele vai esquentar. Nesse caso aqui,
não foi o cabo inteiro, foi só a ponta dele. Isso quer dizer que o calor foi conduzido da conexão para o cabo e não do cabo para a conexão. Então sempre sigam a origem do calor e aí vai ficar mais fácil de vocês descobrirem aonde está o problema. Isso aqui não é comum em contatores pequenos, né? Porque a potência produzida aqui, a potência dissipada em forma de calor aí, através do efeito Joule, ela é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, como a corrente está ao quadrado, ela é muito mais expressiva nesse cálculo. E nesses contatores aqui maiores, você tem correntes, nesse caso aqui de 40 amperes, mas tem contatores de 95, depois em outra carcaça aí tem a partir de 115, vai até 800 amperes. Nas chaves de transferência nós temos 2.500 amperes. Então, nas correntes mais altas é mais fácil de você encontrar esse tipo de situação aqui. Num contatorzinho aí de 12 amperes, para ter uma conexão ruim o suficiente para causar um calor tão grande, é bem menos provável, né? Então, fiquem atentos, especialmente quando os contatores, quando os equipamentos em geral, quando você vai fazer uma conexão que vai transportar uma corrente mais significativa. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro sempre que tiver novas publicações.